Não existe nenhum primata que anda assim, nunca existiu nenhum primata que anda assim, estilo corcunda. Nunca existiu. Mas isso passa aquela ideia errada de, nossa, eu sou um coitado. Ele vai crescendo, quando ele se torna homem, o ser humano ele se torna o ápice da evolução. Né? Como a gente viu ali no filme Planeta dos Macacos, na verdade não é nada disso. Né? Não é porque uma coisa evolui que ela tem que se tornar parecida com o ser humano. Não é por aí. Né? Uma coisa interessante é que nós, os grandes macacos, gorilas, orangotangos, chimpanzés, nós temos o ancestral comum. O ancestral desses dois grupos como que os macacos andam, assim, os macacos que têm rabo. Vamos ver, babuíno, como que eles se locomovem, tanto no chão quanto nas árvores. Os macacos que têm rabo, babuíno, macaco prego, como se eles locomovem? Se locomovem de pé, se locomovem de quatro, como que eles andam? Eles andam de quatro. Né? Eles apoiam nas mãos, mas eles andam de quatro. Tá? E o que aconteceu? O ancestral desses dois grupos era um animal grande, quadrúpede ainda, só que já sem rabo. E aí tomou dois caminhos evolutivos. Um, onde os braços ficaram mais longos que as pernas. Que aí foi da onde vem os chimpanzés, os gorilas. Né? Tanto é que um chimpanzé e um gorila, eles não conseguem andar muito tempo de pé. Porque as pernas deles são muito curtas e a força deles está nos braços. Ao contrário da gente, que a força está nas pernas. Né? Que foi outro caminho evolutivo, né? Que aí tem alguns fósseis que comprovam, as pernas foram ficando mais longas, e isso favoreceu o andar bípede. Né? Nós somos a única espécie completamente bípede na Terra hoje, e curiosamente é justamente essa postura bípede que causa grandes problemas na nossa saúde depois que a gente passa de uma certa idade. Né? E o que acontece, chamando mais atenção mais uma vez para o filme lá Planeta dos Macacos, um fato interessante é que o filme, o clássico e as séries antigas, a gente percebe duas coisas, né? E comparando com o filme do Tim Burton e esse filme novo, a gente percebe duas coisas. Primeiro, que realmente, assim, naquela época eram homens com máscara de macaco porque não tinham os efeitos especiais que tinham hoje, tá? Isso é um ponto. Tá? Mas não é só isso. O segundo ponto é que isso reflete também o contexto social. Você pegar um homem e simplesmente colocar nele uma máscara de macaco e tornar ele um macaco, passa essa ideia mais uma vez de que o ser humano é o ápice da evolução, né? Que se os macacos ficarem mais inteligentes, eles vão se tornar mais humanos, mais eretos, né? E já no filme do Tim Burton e esse último filme, os macacos eles ficam inteligentes e continuam sendo macacos, o que eu achei sensacional, sabe? Então, uma coisa necessariamente não está ligada à outra. E a quem possa interessar, na minha palestra do ano passado, que eu abordei especificamente isso, a questão da forma humanoide, né? Possíveis extraterrestres humanoides, que tanta gente se interessa aí. Olha, isso é muito, do ponto de vista da evolução biológica, isso é muito, muito difícil de ocorrer. Vamos dizer que o ser humano ele é assim, a exceção das exceções. E nossa espécie ela só surgiu por causa de uma série de acasos, série de fatores de sorte. Citando só um desses fatores, se os dinossauros tivessem sido extintos, o homem jamais teria surgido. E nós teríamos dinossauros até hoje na Terra, e a Terra não seria muito diferente daquela época. Para quem se interessar, depois tem aí o endereço do meu blog, tem o texto onde eu abordo o resumo da palestra, onde eu abordo essa questão de por que, se encontrarmos vida inteligente fora da Terra, ela não vai ser humanoide, muito provavelmente. Né? Esquece essa ideia de ET cabeçudo, isso aí é invenção humana. Tá? Assim como os deuses humanoides são invenção humana. Tá? Tem um pessoal muito legal que eles costumam dizer que os ETs cabeçudos são os novos deuses. Né? Pode falar, você já... Elo Perdido, na verdade, é um sofisma. Foi bom você ter chamado essa questão, Natan. Porque o que seria um elo perdido? Elo perdido é você ligar uma coisa a outra. Na nossa evolução, na história evolutiva da Terra, da vida na Terra, o que tem? Você tem alguns casos onde a evolução é bem documentada e outros casos que não é tão bem documentada assim. Por dois motivos. Primeiro, porque ainda tem muitos fósseis para ser descobertos. E segundo, porque simplesmente tem muitas espécies extintas que não devem ter deixado o registro fóssil. A gente nunca vai encontrar. Então, assim, é um tanto ingênuo você achar que você vai conseguir reconstruir a história evolutiva de todos os seres vivos que vivem hoje. Vai ser muito difícil. Tá? Porque tem muita espécie que provavelmente não deixou registro fóssil. E a gente nunca vai saber que existiu. Né?
Agora, no caso específico humano, que você estava falando da evolução humana, tem alguns elos que já estão bem estabelecidos, mas também tem um monte de lacunas, né? Como acontece na maioria das espécies. Tá? O próximo, por favor. Espécie extinta. O que caracteriza uma espécie ser extinta? Vamos entrar em extinção agora. Uma espécie é considerada extinta a partir do momento em que não resta mais nenhum indivíduo vivo da mesma, ou quando resta um número tão pequeno que o aumento significativo da sua população seria impossível. Nós temos um exemplo triste disso hoje no Brasil. Alguém já ouviu falar da ararinha azul? Tá? Também chamada no exterior de arara spix. Né? A ararinha azul ela é considerada extinta na natureza. Não existe mais nenhum indivíduo livre. Existem algumas dezenas de indivíduos em cativeiro, só que já se sabe que essa população ela não vai crescer, e nós temos inclusive um casal no Zoológico de São Paulo, e não se sabe por que eles não cruzaram até hoje. Isso já tem tempo. Tá? A ararinha azul está extinta na natureza, só existe em cativeiro. É um desses casos exemplos. Né? Próximo. Causas mais comuns da extinção de uma espécie. Escassez de alimento e água. Alterações climáticas, mudanças drásticas de temperatura. Quando a gente estuda biologia, a gente percebe a importância da temperatura nos seres vivos. É porque nós, como nós somos endotérmicos, né, nós mantemos o calor do corpo, a gente não percebe muito isso. Mas a maioria dos seres vivos não mantém o calor do corpo. A temperatura deles é igual à temperatura ambiente, ou no máximo com 1, 2 graus de diferença. E aí, assim, qualquer mudança de temperatura, quem já criou réptil em casa, quem tem aquário, principalmente aquário de água salgada, sabe que qualquer mudançazinha de temperatura, os bichos morrem. E as plantas também. Fique bem claro. Destruição do habitat, né? Pronto. Aumento da predação, parasitismo ou concorrência, quer dizer, se essa espécie começa a ser caçada por muitas espécies, começa a ter muito parasita, ou aparecem outras espécies que começam a concorrer com ele por comida, por local de nidificação, aí essa espécie tende a desaparecer. Mas aumento da concentração de substâncias tóxicas no habitat. Né? Lembrando que substância tóxica, né, não precisa necessariamente ser a poluição gerada pelo homem. Existem algumas substâncias naturais que são tóxicas para alguns seres vivos e não para outros. Por exemplo, a carne em decomposição é tóxica para a gente. Se a gente comer a carne em decomposição, a gente passa muito mal e pode até morrer. Agora, não é tóxica para os urubus, para uma série de outros animais. Existem alguns micro-organismos, por exemplo, algumas bactérias, que o oxigênio é tóxico para elas. Por isso que a gente usa, a bactéria do tétano é uma delas, por isso que a gente usa água oxigenada no ferimento. Colocou oxigênio ali, ela morre. Tá? Doenças, né? E desastres naturais, erupções vulcânicas, tremores, tempestades. Essas são as causas mais comuns para se extinguir uma espécie. E muitas vezes, mais de uma desses fatores ao mesmo tempo, ou mesmo tudo isso junto de uma vez. Pode acontecer. Tá? Próximo. Desde o surgimento da vida, aproximadamente 3,6 bilhões de anos, a Terra passou por 5 grandes episódios de extinção em massa. E já é de conhecimento geral que estamos passando por um 6º evento do gênero, dessa vez tendo o homem como principal responsável. Tá? Então, assim, as espécies surgem e as espécies vão se extinguindo. Só que houve 5 episódios na história da vida na Terra, onde essa extinção foi, assim, muito grande e a vida literalmente quase acabou no planeta. Tem um que todo mundo conhece, qual que é? Dinossauro. Isso. Mas, Natan, uma coisa que precisa ficar clara, a extinção dos dinossauros, que foi o último desses 5, não foi a maior extinção que teve na Terra. Antes, teve uma extinção muito maior, vocês podem ver aqui no terceiro, de cima para baixo, período permiano, entre o período permiano e o Triássico, 251 milhões de anos atrás. Queda brusca e acentuada da temperatura global. Lembra que eu falei de temperatura? Ó, 95% de todas as espécies de seres vivos. Isso foi bem antes. A era do gelo é depois dos dinossauros. Tá? Essa foi o Permiano Triássico, foi antes dos dinossauros. Não existiam dinossauros ainda, mas já existiam alguns répteis. Né? E quem dominava entre os vertebrados terrestres nessa época eram os anfíbios. Existiam alguns anfíbios enormes. Né? Acabou com 95% de todas as espécies dos seres vivos, incluindo 70% das espécies terrestres. Sabe o que é isso? Imagina a quantidade de espécies que temos. Imagina desaparecer 70% das espécies que vivem na Terra. Aqui na Terra firme. Imagina isso. Foi o que aconteceu. Tá?
Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês do que essa extinção levou embora.